Saudações valorosas, avaliador de valor. Sinta-se cumprimentado em função do fuso horário, porque hoje é dia de quarta técnica. Felizmente nos encontramos no nosso episódio número 7 e esse é um espaço que em todas as quartas-feiras nós estamos aqui para sondar de forma detalhada as características técnicas, jurídicas e econômicas de um terreno. Então seja bem-vindo. Na eventualidade de ainda não ser subscrito a este canal, eu vou lhe dar 3 segundos para subscrever, dar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguém. Hoje nós vamos partilhar um tema que poucos dominam, mas todos, absolutamente todos deveriam aprender. Hoje nós vamos falar sobre a importância da topografia na avaliação de terrenos. Muita gente, quando olha para um terreno, facilmente tende a olhar para dimensões, localização e determinadas características de base. Entretanto, o relevo, as características físicas do terreno que são abordadas pela topografia, são informações que têm um grande impacto naquilo que é a determinação do custo de construção e de qualquer coisa que se possa fazer neste terreno. Então, há aqui uma grande importância em conhecermos os fundamentos da topografia para que consigamos explorar o real valor de mercado de um imóvel, neste caso de um terreno. Durante os poucos minutos que aqui ficaremos, não vamos aprofundar em conceitos porque a topografia é uma ciência muito profunda e se quiseres aprender topografia com profundidade, então terias de ser efetivamente um topógrafo, mas na perspectiva de um avaliador de terreno, existem aqui alguns conceitos fundamentais, existem aqui alguns conceitos básicos que necessariamente precisam de ser do domínio de quem se propõe em atuar nesta área. Portanto, o que é então a topografia? A topografia nada mais é do que o estudo que descreve as dimensões e as formas reais do terreno. A partir da topografia é possível ter uma percepção sobre os relevos e as delimitações da zona em foco. E pode-se ainda dizer que sem a topografia o avaliador está literalmente no escuro. É o mesmo que tentar comprar um carro sem abrir o capô. Normalmente nós levamos o mecânico para fazer a avaliação da máquina se está em condições, mas o mecânico vai sempre abrir o capô. Então, quando tu tentas adquirir um terreno sem fazer uma análise topográfica do mesmo, é como se estivesses a dar um tiro no escuro, porque existem determinados aspectos que só são verificados ou que só se manifestam quando estiver a dar a utilidade efetiva a este terreno, quando estiver a fazer a construção, por exemplo, quando estiver a fazer as intervenções preliminares que vão desde a preparação do terreno, os trabalhos de terraplanagem, e ali se verificará de facto se o investimento foi bom ou não, ou seja, se o investimento esteve na medida daquilo ou dos desafios que o terreno apresenta. Por via da topografia, nós temos a possibilidade de conhecer os tipos de terrenos existentes. E neste âmbito existem os terrenos planos, existem os terrenos levemente inclinados, existem os terrenos fortemente inclinados e existem os terrenos irregulares. Dizer que o terreno plano é o terreno ideal, é o terreno com características e condições boas para se desenvolver uma obra, visto que os custos de terraplanagem, os estudos associados à drenagem das águas residuais que serão produzidas na infraestrutura ou no imóvel que será instalado neste terreno são
digamos assim, facilmente previsíveis e de custos reduzidos. Mas quando nós olhamos para outras características de terreno, então essas outras nuances ligadas ao projeto já começam a sofrer alguma influência. Daí que trabalhar em um terreno inclinado é diferente do que trabalhar em um terreno irregular ou em um terreno fortemente inclinado. Cláudio, quais são os elementos de um levantamento topográfico? Os elementos de um levantamento topográfico de base tendem a ser inicialmente as coordenadas geográficas. Em seguida, temos curvas de nível. Ainda nesta sequência, nesta lógica, nós temos as altitudes ou a altitude de referência. E todos esses elementos vão concorrer para que exista um plano de altimetria ou, de uma forma combinada, um plano altimétrico. Então a questão que se coloca é a seguinte: qual é o impacto da topografia no valor de um terreno? E aqui nós queremos mostrar a ligação direta entre o relevo e a valorização ou a desvalorização. As características de um terreno impactam no custo associado aos trabalhos de preparação de qualquer terreno. Terraplanagem, transporte do solo, compactação. Sem dizer também que existem custos indiretos que necessariamente precisarão de ser considerados. Nos casos em que, ao invés de se escavar o solo, terá de se utilizar um solo de empréstimo para fazer a terra e um custo associado. A topografia tem um impacto muito direto no sistema de escoamento das águas residuais e das águas pluviais. Portanto, há uma série de custos diretos e indiretos que impactam diretamente no projeto arquitetônico, que necessariamente precisam de ser considerados, porque eles vão se manifestar, eles vão incidir em todo o ciclo de construção da obra, desde a sua planificação até a materialização. Por isso é que eu digo sempre, é dar um tiro no escuro quando nós procuramos fazer uma construção sem compreender na íntegra, sem compreender na plenitude as características técnicas de um terreno. E não existe uma área que melhor descreve isto senão a topografia. A topografia tem uma grande influência na viabilidade e na valorização do imóvel. Por meio das características físicas do terreno, é possível avaliar se o projeto que tem é viável construir neste terreno ou não. Então, no trabalho que nós desenvolvemos, que é a avaliação da viabilidade construtiva, nós analisamos com alguma profundidade as características físicas do terreno para que o nosso cliente, para que aqueles que procuram pelos nossos serviços possam ter uma clareza se é possível ou não, é viável ou não materializar este projeto naquele ou neste terreno. Porque o que acontece é o seguinte: um terreno que apresenta um custo baixo de aquisição pode ter um custo alto de construção. Não é correlacionado. O facto do terreno ser barato não significa que a construção que nele fizer será barata igualmente. Existem aspectos que devem ser analisados e o aspecto que nós queremos trazer aqui à tona é a topografia. A topografia pode, inclusive, inviabilizar o tipo de uso que se pretende dar ao terreno. Portanto, um avaliador que possui uma experiência sólida na avaliação de terrenos tem como aconselhar de forma mais útil os seus clientes naquilo que é a aquisição de um terreno. Porque, volto aqui a repetir, um terreno barato não pressupõe uma construção barata. Se estiver a gostar deste conteúdo, meu nome é Cláudio Rafael, engenheiro civil,
e especialista na avaliação da viabilidade técnica construtiva. Siga-nos, porque neste canal todas as quartas-feiras nós temos conteúdos desta natureza. Queremos aqui formar, capacitar e habilitar avaliadores de valores. Portanto, se é um agente imobiliário, se é alguém que pretende investir no setor imobiliário, sobretudo na aquisição de terrenos, acredite, este conteúdo será de grande utilidade para qualquer situação ligada à aquisição de terrenos. Vamos então continuar desenvolvendo aqui uma narrativa sólida sobre a importância da topografia na avaliação de terrenos. A experiência, o conhecimento na avaliação de terrenos também é importante, não somente para saber como se vai construir, mas até para valorizar o imóvel, ok? O terreno, enquanto um imóvel, também pode ser valorizado, não somente as residências, não somente os edifícios, não somente os escritórios, mas o terreno também pode sofrer alguma intervenção técnica para que o seu valor de mercado seja significativo aumentado, passando, por exemplo, de 0 a 20% de valorização. Então, sempre que tiver de valorizar um terreno, olhe para esse aspecto da topografia, das suas características técnicas e físicas, porque isto efetivamente contribui para que o terreno possa custar mais ou menos. Porque se tiver, por exemplo, um terreno de esquina, sabe que os terrenos de esquina podem ser altamente valorizados, porque é um terreno que possui várias frontes ou várias fachadas essas que podem inclusive ser utilizadas como acesso ou como montra na eventualidade de tiver a utilizar ou adaptar este terreno de esquina como um espaço comercial. Se o senhor ou a senhora quiser elevar o nível do seu trabalho, comece já a pedir levantamento topográfico, porque isso pode trazer uma clarividência do real valor do seu imóvel. Porque lembre-se, não há avaliação precisa sem levantamento topográfico. Eu sou Cláudio Rafael, engenheiro civil e especialista em avaliação da viabilidade construtiva. E esta foi mais uma quarta técnica, um espaço criado para fortalecer a inteligência técnica na avaliação imobiliária angolana. Até a próxima!